Quando nós comparamos a situação do ser humano ideal, que é um só corpo com Deus, sem pecado original, e multiplica filhos sem pecado original, com a situação atual do ser humano, nós percebemos que não foi estabelecido, não foi realizado 100% a meta que Jesus veio realizar na terra, que é a providência da salvação. Nenhuma pessoa experimentou o próprio coração de Deus e nem teve a mesma deidade de Deus. Não houve santo algum que não necessitasse de redenção do pecado. Como nós vemos em Romanos 7, 18 ao 25, o próprio apóstolo Paulo ele explica que, por um lado, ele quer fazer a coisa certa, mas por outro lado, ele vê uma outra força que está direcionando para fazer o mal, para fazer coisas erradas. Então, comparando a situação do ser humano com a situação do homem aperfeiçoado, nós percebemos que, mesmo após a crucificação de Jesus, todos os pais, por mais devotos que sejam, eles não podem gerar um filho sem o pecado original. Então o pecado original continua sendo transmitido de geração em geração. Nenhuma pessoa pode se tornar perfeita igual Deus é perfeito, como está escrito em Mateus 5,48. Então a conclusão que nós chegamos é que a situação do ser humano atualmente, nós podemos perceber que através da cruz não foi possível eliminar o pecado original e também não restaurou perfeitamente a natureza original do ser humano. Por esse motivo, Jesus prometeu uma segunda vinda. Comparando a situação do ser humano atualmente com a situação do homem aperfeiçoado, do cidadão do reino do céu, nós percebemos uma grande diferença. E isso nos mostra que a finalidade principal da vinda de Jesus não foi realizada, que era o reino do céu na terra. A situação do ser humano continuou com pecados, com naturezas decaídas, transmitindo o pecado original para os seus filhos. Será então que o sacrifício de Jesus na cruz terminou em nada? Como nós podemos ver em João 3,16, a resposta é absolutamente não. Com certeza, a passagem de Jesus pela terra produziu grande benefício para o ser humano. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de maneira alguma, nenhuma pessoa pode dizer que o sacrifício de Jesus na cruz não teve valor ou não terminou ou terminou em nada. Então é verdade que a nossa fé na cruz ela pode produzir redenção. Só que é igualmente verdade que o pecado original ainda permanece no ser humano e não tem sido restaurado a natureza original do ser humano a ponto dele se tornar incapaz de pecar. E também não estabeleceu ainda o reino do céu na terra. Então nós devemos perguntar qual foi a amplitude da redenção pela cruz, até onde a crucificação de Jesus beneficiou a humanidade. Então até agora nós compreendemos, de acordo com as palavras de Jesus, com as palavras dos próprios discípulos de Jesus, de acordo com a providência de Deus, e o fato de que a nação de Israel não prosperou depois da crucificação de Jesus, não conseguiu realizar aquele reino eterno que Deus havia prometido nas profecias bíblicas. Então, nós percebemos que a morte de Jesus na cruz não foi a intenção primária de Deus para tê-lo enviado na terra. Mas, por outro lado, nós não podemos negar o benefício da morte de Jesus na cruz, só que teve um limite. Por isso surgiu a necessidade de uma segunda vinda. Então nós vamos estudar sobre isso agora. Até qual ponto a morte de Jesus na cruz produziu a redenção, a salvação, e qual é a finalidade do Senhor do segundo advento. Como nós vimos no princípio da criação, o ser humano foi criado tanto no espírito quanto no corpo. Então a criação foi no espírito e também no corpo. Está escrito em Gênesis 2,7. Deus primeiro criou a carne do homem na terra e depois soprou em seu nariz o fôlego de vida e o fez alma viva. Como nós já escutamos também na queda do homem, também aconteceram a queda espiritual e a queda física. Então significa que a salvação, a redenção também deve ser nos dois aspectos. Nos dois aspectos, a salvação deve ser espiritual e também física. Então Jesus veio para dar a salvação tanto espiritual quanto fisicamente para a humanidade, para as pessoas. Então como que Deus planejou dar a salvação para a humanidade? Qual era o plano original de Deus? Jesus veio tanto com o seu espírito como o seu corpo aperfeiçoado, como o ser humano aperfeiçoado. Então, se as pessoas tivessem acreditado em Jesus a ponto de tornarem-se um só corpo com Ele, como está dizendo na Bíblia, se eles fossem enxertados em Jesus, então o que iria acontecer? Através do Espírito de Jesus
e através do corpo de Jesus poderia dar a salvação tanto do espírito quanto da parte física do ser humano também. Mas para isso as pessoas precisariam acreditar em Jesus e aí eles ganhariam a salvação espiritual e física. Então, através do Espírito de Jesus, ele iria limpar o espírito do ser humano e através do corpo físico limpar a parte física, o pecado da parte física do ser humano. Esse era o plano original de Deus. Então o ser humano iria se tornar um ser humano aperfeiçoado, livre do pecado original. Por isso, quando nós vemos na Bíblia, João 15,5 está dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, Jesus estava dando ênfase que as pessoas deveriam enxertar nele, como aquela árvore da vida que nós vimos na conferência da queda do homem. João 14,20, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Jesus está dando ênfase na necessidade das pessoas tornarem-se unidas em um só corpo com ele. Então esse era o plano original de Deus, através de Jesus, do seu corpo físico e do seu espírito, salvar o espírito e o corpo do ser humano, tirando o seu pecado original e assim trazendo o homem de volta para o seu estado original. Então esse era o plano original. Então o que aconteceu, o que ocorreu e qual foi o seu resultado? Devido à falta de fé do povo, levou Jesus até a crucificação. O corpo de Jesus, ele foi entregue na cruz. A salvação física não foi possível realizar, apenas o fundamento para a salvação espiritual foi realizada e a salvação física não foi possível. Então apenas a salvação espiritual não eliminou o pecado original do ser humano e o ser humano continua gerando filhos com o pecado original, porque o nosso corpo físico ainda está exposto à invasão de Satanás devido ao pecado original. Então as pessoas são incentivadas a levar uma vida que nega os desejos da carne. Mesmo as pessoas religiosas têm uma luta forte contra os desejos do corpo físico, os desejos da carne. O motivo é porque o pecado original permanece ainda e por isso Satanás pode invadir. Então o ser humano, ele ganhou o fundamento para a salvação espiritual através da cruz de Jesus. Esse foi o limite da salvação. Por outro lado, a salvação física permaneceu para acontecer somente na época da segunda vinda, na época do Senhor, do segundo advento. Então, a expectativa de todo ser humano, de todos nós, inclusive aquelas pessoas religiosas que estão lutando para poder livrar desse pecado, esses desejos do corpo ou desejos da carne, a melhor expectativa dessas pessoas é esperar que o Senhor do segundo advento retorne e com isso poderá livrar o seu pecado original também da parte física. Nós podemos verificar a veracidade dessas informações quando nós vemos na Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,17, onde diz: orai sem cessar. Significa que o pecado original ainda está permitindo Satanás invadir. Por isso nós devemos estar constantemente orando para impedir Satanás invadir, para evitar cair em tentação. Romanos 7, 22, 25. Assim, eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo claramente que pelo seu espírito, pela sua parte interna, pela sua mente, ele consegue fazer a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus, sentindo felicidade na vontade de Deus. Mas ele vê na sua própria carne, no seu corpo físico, outra lei que batalha contra a lei do seu entendimento e o empurra para o pecado. Então isto mostra de forma muito clara que no nosso corpo físico a salvação ainda está faltando. O pecado original permanece empurrando as pessoas para o pecado. 1 João 1, 8 ao 10, João confessou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando João Batista batizou Jesus, ele disse claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo significa eliminar completamente o pecado, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, tirando o pecado original do ser humano. Mas mesmo depois da crucificação de Jesus, como nós vimos, o apóstolo Paulo fala que no seu corpo físico, os desejos da carne ainda o está empurrando para o pecado. Também João disse que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, mesmo depois da crucificação de Jesus, o pecado continua no ser humano. Então, alguma coisa errada aconteceu, como nós acabamos de explicar. Devido à morte de Jesus na cruz, apenas a parte da salvação espiritual foi conseguida. A parte da salvação física permaneceu para a segunda vinda. Então, Jesus deve voltar para dar a salvação completa. Cristo deve vir novamente à terra para realizar a salvação, tanto no aspecto físico
quanto no aspecto espiritual e dar a redenção do pecado original, ou seja, tirar o pecado original, limpar o ser humano, dar a salvação física e a salvação espiritual, e assim cortar a influência que Satanás tem na humanidade. Então a nossa expectativa principal é que ocorra a volta de Cristo através do seu segundo advento para completar aquele trabalho que Jesus começou 2000 anos atrás, e por causa da descrença do povo judeu, entregaram Jesus à crucificação e ele foi impedido de realizar completamente os dois aspectos da salvação. Por isso ficou para a segunda vinda.